Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre o Catecismo da Igreja Católica. Estamos na primeira parte, que é a profissão da nossa fé, na segunda sessão, que é os símbolos da nossa fé. No capítulo 1, começamos a estudar o Credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, e estamos no parágrafo 7º, estudando sobre a queda do ser humano, a queda dos anjos e agora o pecado original. Então, sobre o pecado original, nós entramos aí no nosso último programa, nosso último encontro que nós tivemos, não é? Então, nós vamos dar continuidade ao pecado original, agora na segunda parte, através do número 400 do seu Catecismo da Igreja Católica, esse número em negrito aí ao lado da sua página, número 400. Bem, começamos aí, ou melhor, terminamos nosso último programa aí, estudando então o que aconteceu com a escolha errada, né, de Adão e Eva. Querer ser Deus sem o próprio Deus. Perder a divinização. Meu Deus, né? Há um prêmio aí, um presente magnífico. Não existe nada no mundo que possa substituir esse presente de Deus. No entanto, o ser humano jogou fora. Vamos ver a causa disso tudo. Então, número 400 aí. A harmonia na qual estavam, estabelecida graças à justiça original, está destruída. Bem, harmonia estabelecida graças à justiça original. O que é justiça original? Tudo que Deus fez para o homem, tudo que Deus fez como justiça divina, justiça de Deus, porque até então o homem não tinha justiça própria para si mesmo. Então Deus criou o ser humano numa justiça perfeita. Ele criou tudo numa harmonia perfeita entre toda a criação e entre o próprio homem. Quer dizer, o próprio homem perde a justiça original que estava dentro dele, nós já vamos explicar isso, e perde também essa justiça original. Quer dizer, o homem foi criado para a santidade, para o amor. Quando ele peca, ele perde essa graça que ele foi criado. Ele perde essa característica que ele foi criado. Então, a santidade para o qual ele foi criado, perdeu. O amor para o qual ele foi criado, também perdeu. O que é o amor para o qual ele foi criado? Já explicamos aqui outro dia, mas não custa repetir. O homem foi criado para amar e para ser amado. Essa é a justiça divina. Quando o ser humano escolhe ser Deus sem Deus, ele perde esta justiça original para a qual ele foi criado. Primeiro ponto. Segundo ponto. O domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo é rompido. Isso nós vamos encontrar aqui em Gênesis, né? 3:7. Então vamos lá. Deixa eu marcar aqui, vamos pegar a Sagrada Escritura ali. Gênesis 3:7. Vai dizer assim: Então os seus olhos abriram-se, e vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram cinturas para si. Então, este é o domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo. Até então, o homem não tinha malícia. O homem não tinha entendimento de que ele estava nu. Assim como, vamos dar um exemplo aí, acho que não é muito bom esse exemplo, mas enfim, o animalzinho, ele sabe que ele está nu? Não, ele não sabe. Não é? Qualquer animal não sabe que ele está nu, ele não tem esse entendimento. Então o ser humano também não tinha esse entendimento, não porque ele é igual a um animal criado, igual a um cachorrinho, um gato. Não por isso, mas apenas usei esse mesmo termo. Mas ele não sabia disso por quê? Porque não precisava saber. Se ele foi criado em um estado de santidade puríssima, em um estado de imagem de Deus santíssima, por que ele teria que ter entendimento que ele estava nu? O que isso iria
iria aí gerar para ele de bom? Nada, exatamente nada. Quando no pecado original, quando ele comete o pecado original, ele perde esse domínio espiritual que ele tinha sobre o corpo. Então aí ele começa a perceber pela malícia, pelo desejo que nós vamos ver daqui a pouco da cupidez, ele percebe que ele está nu e ele começa a ter desejos diferentes. Porque ele perde a santidade, ele perde a imagem e semelhança de Deus, ele perde. Então daí sim, ele perde esse domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo. Ele perde totalmente. Ele passa daí a querer a alma do ser humano, né? Não consegue mais controlar os desejos do corpo, porque até então esse corpo não tinha desejo desta forma, né? De forma alguma, ok? A união entre o homem e a mulher é submetida a tensões. Aqui é Gênesis 3, de 11 a 13. Então vamos ver aqui Gênesis 3, de 11 a 13. O Senhor Deus disse: Quem te revelou que estavas nu? Terias tu, porventura, comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu: A mulher que pusestes ao meu lado apresentou-me deste fruto, e eu comi. O Senhor disse à mulher: Por que fizeste isto? A serpente me enganou, e eu comi. Então começa a haver tensões, quer dizer, a amizade que tinha entre o homem e a mulher, uma amizade pura, santa, de bondade, de amor, se rompeu, se perdeu isso. Aí o homem vai acusar a mulher, porque ele foi acusado por Deus. Ele foi chamado a atenção por Deus. Por que você fez isso? Aí, veja bem, aí ele comete 2 pecados muito grandes, o homem. Primeiro, ele fala que a culpa é da mulher, que ela que levou ele a comer do fruto da árvore do jardim, mas que essa mulher foi dada por Deus para ele. Então, na verdade, ele não tem culpa nenhuma, porque Deus que colocou a mulher na vida dele e essa mulher fez ele cair em pecado. Então, quer dizer, ele não assume de forma alguma o seu erro e coloca o erro em 2 pessoas. Veja que tensão que ficou essa relação com a mulher e com Deus também. Porque já começou a falar que Deus é o culpado disso. É a mesma coisa que eu com a minha esposa temos um filho, o filho começa a ter um tipo de problema, daí eu falo para minha esposa, viu, esse filho que você colocou no mundo está me causando problemas. Ora, como assim você colocou no mundo? Quer dizer, eu não tenho nada a ver com isso, então? Ok, mas eu estou, então, culpando a minha esposa. É mais ou menos isso. Vamos lá, outra coisa que aconteceu também. Suas relações serão marcadas pela cupidez e pela dominação. Capítulo 3 ainda, né? Claro, versículo 16. Diz assim: Disse também a mulher, Deus falando, né? Multiplicarei os sofrimentos de teu parto. Darás à luz com dores. Teus desejos te impelirão para o teu marido. Aí a cupidez aqui, não é? Impelirá ao teu marido. E tu estarás sob o seu domínio. E falou também ao homem, né? Bom, sobre o homem vai ter outra passagem aqui. Mas vamos ver aqui então. Multiplicarei os sofrimentos do teu parto, darás à luz com dores, teus desejos te impelirão para o teu marido, e tu estarás sob o domínio dele. Então, outra característica aí, né, do pecado original. Então, as relações entre os seres humanos serão marcadas pela cupidez e pela dominação. Outra coisa, a harmonia. A harmonia com a criação está rompida. A criação visível tornou-se para o homem estranha e hostil.
Aqui nós vamos ver em Gênesis 3, 17 até o 19. Então, Gênesis 3, 17 ao 19. E disse em seguida ao homem. Primeiro ele falou com a mulher e agora ele fala com o homem. Porque ouviste a voz de tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer, maldita seja a terra por tua causa. Então, quer dizer, nós já vamos ver aqui que a terra vai sofrer toda a corrupção do ser humano, de Adão. Maldita seja a terra, então, por tua causa. Tirarás dela, com trabalhos penosos, o teu sustento todos os dias de tua vida. Quer dizer, todo dia o homem tem que trabalhar muito, derramar o seu suor para poder tirar o sustento da vida dele e dos seus, né? Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado, porque és pó e em pó te hás de tornar. Bem, então isso daí chama-se a harmonia com a criação está rompida. Então, a criação visível tornou-se para o homem estranha e hostil. Por causa do homem, então a terra foi amaldiçoada. Não é verdade? Foi amaldiçoada por Deus. Então, por causa do homem, a criação está submetida à servidão da corrupção. Como está em Romanos 8:20. Vamos lá ver Romanos 8:20. Está escrito aqui assim: pois a criação foi sujeita à vaidade. Pois a criação foi sujeita à vaidade. Todavia, com a esperança de ser também ela libertada do cativeiro da corrupção, para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e sofre, como as mulheres em dores de parto, até o presente dia. Só que a criação aqui não entrou nessa voluntariamente, né? Ela entrou nessa porque o homem que dominou, foi chamado a dominar toda a terra, cometeu o pecado original. Então, tudo que estava sob o domínio do ser humano também recebe os mesmos castigos, as mesmas desgraças que o ser humano, então, adquiriu para si próprio, pelo seu próprio desejo, não é? Você vai dizer assim, nossa, mas Deus é ruim. Não, Deus não é ruim. Deus é maravilhoso, Deus é bom demais. Mas Deus é justo, gente. Deus é justo. Então, você não pode querer, por exemplo, o que vem ao meu coração aqui, você querer que Deus perdoe você, mas não perdoe aquele que te ofendeu. Não é? Então, muita gente pensa assim, Senhor, perdão pelo que eu fiz aqui, etc. Mas aquele fulano lá, o que ele fez para mim, aquilo lá, ele não merece ser perdoado. E você merece? Eu mereço? Então, aí que está. Quando nós olhamos para nós, não conseguimos ver o próximo. Por isso que temos que olhar para o próximo primeiro, para depois olhar para nós. Então, aí está a criação dessa mesma forma, não é? Finalmente, vai realizar-se a consequência explicitamente anunciada para o caso de desobediência. Para o caso de desobediência, como está em Gênesis 2:17. Então, vamos lá. Vou voltar aqui em Gênesis 2:17. Mas não comas do fruto da árvore, da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, morrerás. Então, quer dizer, aconteceu o que Deus prometeu. Então, o homem adquiriu para si também o poder de morrer, coisa que ele não tinha. Ele não foi criado nunca. Deus não cria ninguém para morrer. O homem que escolheu morrer. Isso é muito importante também. O homem voltará ao pó do qual é formado, como já lemos ali
em Gênesis 3:19, e a morte entra na história da humanidade. Veja, a morte entrou como salário do pecado, não é? Salário do pecado. Então, quer dizer, se você trabalha numa empresa, ou você é professor, ou você é bancário, ou você é médico, você é engenheiro, enfim, você é motorista, não sei qual o seu trabalho, mas você quer receber pelo que você trabalhou. Então, o que vai dizer a palavra aqui? Se você trabalha no pecado, você tem que receber o salário do pecado também, que é a morte. Porque você, né, o homem, o ser humano, adquiriu para si o poder de morrer, coisa que ele não tinha. A partir do primeiro pecado, então, uma verdadeira invasão do pecado inunda o mundo. Invasão do pecado. Olha como é colocado aqui, hein? Essa invasão até está entre aspas aqui no Catecismo, né? Número 401. A partir do primeiro pecado, uma verdadeira invasão do pecado inunda o mundo. Aí 2 pontos, né? Ele vai citar aqui alguns exemplos. O fratricídio cometido por Caim contra Abel. Então, o irmão que mata irmão chama fratricídio. Sídio aí, no caso, é matar, né? Matar. Então, fratri é porque eu matei o que é fraterno. O que é fraterno? É meu irmão. Então, nós, por exemplo, nós dentro da igreja nos consideramos irmãos. Então, somos fraternos. Então, a fraternidade, né? São coisas de irmãos. Então, por isso que quando Caim mata Abel, ele comete o fratricídio. A corrupção universal em decorrência do pecado. Então, existe uma corrupção universal, olha, em decorrência do pecado. Isso está em Gênesis 6, 5 e 12. Então, Gênesis 6, vamos ver aqui. Gênesis 6, versículo 5 e depois também o versículo 12. Vamos lá. Versículo 5. O Senhor viu que a maldade dos homens era grande na terra e que todos os pensamentos do seu coração estavam continuamente voltados para o mal. Olha, não são alguns pensamentos do ser humano que estão voltados para o mal, são todos. Todos os pensamentos. Quando o homem ele adquire o pecado original, ele contrai o pecado original, melhor dizendo, ele se torna um ser desprezível. Ele perde a justiça original da qual ele foi construído, da qual ele foi feito, foi criado. Ele perdeu, então ele perdeu a capacidade de amar e de ser santo. Então, se ele perdeu a capacidade de amar, ele ganhou a capacidade de odiar. E se ele perdeu a capacidade de ser santo, ele ganhou a capacidade de ser pecador, de ser corrupto. Então, todo pensamento, olha o que diz aqui, todo pensamento do ser humano se torna corruptível. Se torna uma coisa insana. Meu Deus, né? Todos os pensamentos do seu coração estavam continuamente voltados para o mal. Puxa vida, hein? Olha como é que nós somos, gente, né? Não é uma historinha aqui, um conto de fadas, não. Nós estamos falando da nossa vida. Aí, versículo 12. Deus olhou para a terra e viu que ela estava corrompida. Toda criatura seguia na terra o caminho da corrupção. Olha, toda a criatura, não ficou nenhum. Toda criatura seguia na terra o caminho da corrupção. Aí ele chamou Noé. Eis chegado o fim de toda criatura diante de mim, pois eles encheram a terra de violência. Vou exterminá-los juntamente com a terra. Aí manda ele construir a arca, porque Noé ainda tinha um coração voltado para Deus, né? Nem sei como, né? Mas o Noé ficou aí com o coração voltado para Deus. Que bom. Então vamos aqui. Então, a corrupção universal em decorrência do pecado, ok? Na história de Israel, do povo de Israel, o pecado se manifesta frequentemente e, sobretudo, como uma infidelidade ao Deus da aliança e como transgressão da lei de Moisés. Então, aqui já, eles, né, da parte lá do início, lá com Noé, eles já citaram aqui já o povo de Deus escolhido,
o povo escolhido por Deus, né, que é o povo de Israel, que também frequentemente, quer dizer, várias vezes, eles são infiéis a Deus, ao Deus da aliança, que transgridem a lei de Moisés, não é? E mesmo após a redenção de Cristo entre os cristãos, o pecado se manifesta de muitas maneiras. Agora de nós, agora está falando de mim e de você. Agora é com a gente. E mesmo após a redenção de Cristo, quer dizer, após a morte de Cristo, né, que ele conseguiu aí os sacramentos para nós, a salvação para nós, salvação para você, para mim. Veja, nós já somos batizados, já somos salvos, estamos a caminho da salvação. Recebemos novamente, recebemos o que perdemos lá com Adão e Eva, recebemos agora. Então, a justiça original, olha que coisa! Recebemos de volta com o batismo a justiça original, aquela justiça que foi dada para nós lá no início, de ser imagem e semelhança de Deus. Então, recebemos agora no batismo, mas mesmo assim, mesmo batizado, mesmo com essa imagem e semelhança de Deus, o que acontece? Os cristãos o pecado nesses cristãos se manifesta de muitas maneiras. Então, quer dizer, eu sou pecador e você também é pecador. Nós não somos diferentes. Eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu. Eu não sou pior do que você, você também não é pior do que eu. Nós somos iguais. E somos pecadores. Temos que entender isso. Mesmo estando em nós as perfeições de Deus, olha, as perfeições de Deus, que é a sua imagem e semelhança, que nos foram devolvidas pelo Filho que se encarnou, então se tornou um ser humano, então é possível Ele dar novamente para nós isso, e isso Ele deu no batismo. Mesmo assim, nós ainda sofremos com o pecado que está dentro de nós. Vamos lá. É só pegar aqui o fio da meada, não é? Ao Deus da aliança e como a transgressão da lei de Moisés. E mesmo após a redenção de Cristo, entre os cristãos, que é o nosso caso, o pecado se manifesta de diversas maneiras. A Escritura e a tradição da Igreja não cessam de recordar a presença e a universalidade do pecado na história do homem. Então, presença e universalidade. Vamos ver aqui. É uma citação da Gaudium et Spes, é um documento do Concílio Vaticano II, no seu capítulo 13, vai dizer o seguinte: o que nos é manifestado pela revelação divina, que é a palavra de Deus, concorda com a própria existência, pois o homem, olhando para o seu coração, descobre-se também inclinado ao mal e mergulhado em múltiplos males que não podem provir do seu Criador, que é bom. Quer dizer, mesmo depois da redenção, mesmo depois que Jesus nos salvou, nos libertou de Satanás, nos salvou da morte, nos tirou do pecado original, nos devolveu a imagem e semelhança de Deus, mesmo assim permanece em nós o quê? As más tendências, as más inclinações. Permanecem em nós, são chamadas de sequelas do pecado original. Sequelas, assim como uma doença que ela é curada, mas deixa sequela. Então, por exemplo, a pessoa que teve aí um AVC, um acidente vascular cerebral, então ele teve aquele problema e que ficou de sequelas. Bem, o braço não mexe mais, ou a boca ficou torta, ou a perna não sente mais nada. Então são sequelas daquele ataque que ele teve, daquela doença. Então também o ser humano ficou com sequelas do pecado original. Ele ficou inclinado para o mal. Eu sou inclinado para o mal, você também é. Nós ainda, apesar de termos o amor de Deus no nosso coração, que chama-se Espírito Santo, nós ainda sofremos porque temos em nós o desejo de fazer o que é errado. Então isso é muito sério. Essa luta é dia a dia, né? Essa nossa luta vai ser assim até o fim da nossa vida. Então vamos lá. E esses desejos não vêm do Criador, ok? E isso veio do pecado original. Recusando-se muitas vezes a reconhecer Deus como seu princípio,
o homem destruiu a devida ordem em relação ao fim último e, ao mesmo tempo, toda a sua harmonia consigo mesmo, com os outros homens e com as coisas criadas. Então, o homem perdeu a harmonia com Deus, consigo mesmo e com os outros. Veja, o homem aí, ele ganha aí uma tríplice desgraça quando ele comete o pecado original. E agora, ainda isto está dentro de nós. Então, quando nós pecamos, qualquer pecado que nós cometamos, um pecado de malícia, um pecado de mentira ou de fofoca, qualquer pecado que eu faça, eu sou submetido a essas 3 desgraças. Eu ofendo a Deus, ofendo a pessoa da qual estou fazendo o pecado, com ela ou sem ela, e ofendo-me a mim mesmo. Então, quer dizer, todo pecado traz em si uma desgraça, uma tríplice desgraça. 3 coisas que são fatais aí em qualquer pecado. Então, por isso a necessidade de não pecar, de buscar cada vez mais a harmonia entre você, sua alma e Deus, o Espírito Santo, buscar essa harmonia, buscar essa força do Espírito Santo para irmos cada vez nos tornando mais santos e menos pecadores, que é a vontade de Deus. Bem, no nosso próximo encontro vamos estudar as consequências do pecado de Adão para a humanidade. Ok? Vamos pedir à Virgem Maria que nos ajude, então, cada dia nós nos dedicarmos a esses estudos, que também não é fácil, né? Estudar também acontecem muitas coisas para que você não estude, você não participe desse programa, para que você não aprenda, não é? Muitas coisas vão acontecendo aí para que isso não aconteça. Enfim, vamos pedir à Virgem Maria que nos ajude. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.